Pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui no debate final do 5º Fórum Buritis da Política, aqui no UniBH. Agradecemos a todos os presentes, casa cheia hoje, muito obrigada. Eu quero agradecer em especial aos candidatos, ao vereador Braulio Lara, ao pré-candidato Mendonça e o pré-candidato Diego Sanches. Estamos aqui hoje para o debate final e o que eu tenho a dizer a vocês é muito obrigada por mais uma oportunidade de passarmos para o 5º Fórum Buritis da Política. Chegamos ao final. Hoje é o último dia do debate. Agradeço a todos a presença. Eu não vou fazer minha leitura, porque eu estou com problema de vista. Então, eu chamo para dar continuidade aqui o nosso presidente da Associação do Bairro Buritis, o senhor Rômulo Belfort. Por favor, Rômulo. Obrigado, você. Boa noite a todos. Obrigado, como a Rose falou, a presença de cada um. 5º Fórum Buritis da Política. Nós tivemos aí 7 encontros, né? Esse é o 8º. Gostaria de agradecer o empenho de todos na participação, diretores da Associação do Bairro Buritis, a equipe de transmissão e de filmagem, porque sem vocês eu acho que a gente não teria alcançado 1/3 do sucesso que tem sido esse fórum. Todos que passaram por aqui elogiaram, gostaram do formato, e o que foi entregue e outra gestão para a gente, um patamar da régua, nós conseguimos colocar um pouquinho acima, então, em especial, o pessoal da transmissão aí, obrigado, viu? Hoje vai ser uma modalidade diferente, nós vamos sortear quem vai ocupar as cadeiras na hora certa, na ordem certa. Nós vamos ter perguntas da plateia e a intenção do fórum foi justamente trazer para vocês o que nós trouxemos nesses encontros. A palavra de pessoas que vivem a vida do nosso bairro. Nós sabemos que os candidatos chegavam aqui, a gente lembra, né, disso, os candidatos chegavam aqui aos 49 do segundo tempo pedindo voto, prometiam mundos e fundos, quando ganhava sumia e o pior, quando ganhava não continuava nem como voluntário da associação para continuar prestando um serviço, um trabalho bacana, coeso, um trabalho que o colocasse em vista para as futuras eleições. Então, a associação resolveu, através da presidência anterior, justamente isso, colocar um projeto para andar, um projeto que colocasse esses pretensos candidatos, hoje candidatos a vereadores, para que eles se expôssem para a comunidade em geral e colocassem as suas ideias. A associação está formando, está induzindo, colocando... Não, gente, a gente sabe que aqui não tem voto de cabresto, não. A ideia nossa é transmitir consciência política. Muita gente chega na frente da autoridade e não sabe nem o que perguntar. Por que você votou no candidato fulano de tal? Ah, ele é bonito, ele é cheiroso. Cansei de escutar isso. Ah, qual que é a proposta dele? Não sei, eu achei ele legal. Gente, não é isso que a sociedade precisa. Não é isso que a gente precisa. É por isso que a hora que a gente vê certas atrocidades sendo votadas, certas leis que vão completamente contra os princípios e valores da sociedade civil, sendo votadas, é por causa disso. A pessoa votou, colocou na outra porque ela é bonitinha, porque ela é bacana, porque ela cuidou do animalzinho. Isso leva em conta? Leva. Mas a gente precisa saber se ela tem base para fiscalizar, que é o que primeiramente um vereador, um legislador tem que fazer, fiscalizar a prefeitura. Se ela não souber interpretar o que a prefeitura manda para ele para fiscalizar, quanto mais para fazer uma lei em favor da sociedade. Então é isso que a Associação do Bairro Buritis buscou nesses 7 encontros, e vai fechar hoje com o debate final, o 8º isso, transmitir consciência política. Tá? Eu tenho certeza que o que cada um dos candidatos que se apresentaram e se expuseram aqui para a gente, cada um deu uma noção, uma ideia daquilo que ele pretende fazer. E deu um norte. O Braulio deu um norte, o Diego deu um norte, o Mendonça deu um norte, para a pessoa pelo menos começar a pensar, puxa, eu não pensei que o vereador tinha que fazer isso, eu não pensei que o vereador tinha que pensar assim, eu não pensei que o vereador tinha que reagir assim, eu achei que ele só ia chegar lá e falar sim ou não. Não, gente, não é assim. Então, a ideia da Associação do Bairro Buritis é justamente essa. Além de trazer as pessoas que estão conectadas com o nosso bairro e com a nossa região, é trazer uma consciência política para as pessoas começarem a amadurecer. Tá? A gente tem uma safra nova aí, uma safra sedenta de pessoas que estão perdidas, não sabem quem votar,
não sabe o que é certo e o que é errado. Os pais estão deixando de transmitir isso para os seus filhos, a consciência política que a gente tinha. Quando é que a gente sentava entre os pais e mães e filha, na minha época, né, a gente entrava mudo e saía calado. Os pais, os avós, os tios conversavam sobre política, sobre futebol, e a gente não podia falar nada. Mas a gente aprendeu, nós tivemos uma consciência. Essa turma de agora não, eles não querem nem saber falar de política, eles não querem saber de política. Nós entendemos lá atrás que política era ladrão. Isso foi colocado na nossa mente, política é ladrão, política é ladrão, política é ladrão. Hoje tem uma galera lá dentro que defende os vagabundos, os bandidos. O que nós vamos falar para os nossos filhos? Qual que é a ideia que nós vamos transmitir para os nossos filhos, para os nossos netos? É justamente isso, tá? É consciência. Político não é ladrão. Políticos são pessoas que representam a sociedade nas leis que são feitas na Câmara Municipal, em núcleo estadual, municipal, estadual e federal. Então, se a gente não conseguir colocar isso de volta, trazer essa consciência política de volta, nós vamos continuar com essa turma aí que a gente está doido que sai lá de cima. Tá? Essa galera que está encrostada lá em cima, votando e colocando coisas que a gente nunca imaginaria que estaria sendo colocada para votar e sendo empurrada goela abaixo de nós. Então, chega. Esse trabalho que a associação está fazendo hoje vai ser cada vez mais difundido, cada vez mais colocado à frente. E a gente espera que outras associações venham fazer isso também, colocar isso para rodar. Tá bem? Um abraço, obrigado pessoal que está nos assistindo, você que está online com a gente e pessoal do YouTube, pode ir mandando as perguntas aí que nós vamos acompanhar aqui. Se tiver uma pergunta bacana aí, nós vamos colocar aí vocês para fazerem também. Eu vou colocar aqui na caixinha o nome dos candidatos. O primeiro vai ser do Diego Sanches, vai para dentro do pote. O outro do Braulio Lara. A ordem hoje para ocupar a mesa vai ser no sorteio. E, por último, Mendonça. Aqui não é a bolinha gelada da CBF, não, viu, gente? Vamos lá. Primeiro ocupar a mesa, Diego Sanches. Pode ficar à vontade, Diego, pode sentar. O próximo a ocupar a mesa. Braulio Lara. E não por menos, Mendonça. Pega essa folha em cima para mim, Gato, por favor. Pega essa folha em cima para mim. Diego Sanches, ele é graduado em Gestão Pública pelo UniBH e em Direito pela PUC Minas, acumulando mais de 10 anos de experiência no setor público, tanto no Executivo quanto no Legislativo, atuando nas esferas municipal e estadual. Ele é presidente de honra do projeto social Brasil Melhor e lidera as iniciativas de capacitação comunitária, promovendo os valores comunitários do terceiro setor. Também é defensor dos direitos de pessoas com deficiência, motivado pela sua relação pessoal com seu sobrinho autista, Fabrício, de 23 anos, classificado em nível 2 de suporte. Casado, pai de filho de 3 anos, atualmente desempenha papel de chefe de gabinete do deputado professor Wendel, membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Diego Sanches participou com a gente dos encontros do Fórum Buritista Político. Muito obrigado, Diego, pela sua participação. Uma salva de palmas para ele, por favor, pessoal. Na sequência, Braulio Lara, ele é vereador pelo Partido Novo, morador do bairro Buritis. Está completando seu primeiro mandato com notável dedicação ao nosso bairro e região. Eleito em 2020 com 5.776 votos, é natural de Belo Horizonte, casado, pai de 3 filhos, empresário do ramo imobiliário, mestre em ciência da computação e professor do UniBH no curso de engenharia civil. Também presidiu a Associação do Bairro Buritis por 4 anos, nos biênios 2017-18 e 2019-21. Suas bandeiras incluem mobilidade urbana, políticas para moradores de rua, revitalização de pontos turísticos de BH, aprimoramento do plano diretor e desenvolvimento econômico.
ele é ouvidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, foi relator da CPI da Lagoa da Pampulha, que escancarou os contratos milionários de limpeza da Lagoa. Também atuou na CPI da Caixa Preta da BH Trans e a CPI dos ônibus sem qualidade, que apontaram diversas irregularidades no contrato do sistema de transporte coletivo da cidade. Também presidiu a CPI da Assistência Social sobre as pessoas em situação de rua, que trouxe uma série de proposições para a solução desse grande problema, que aflige todos os centros urbanos. É presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Braulio, muito obrigado pela sua participação também em empenho, tá? Por ter dado esse voto para a gente também. Uma salva de palmas para o Braulio lá. Evaldo Lago Mendonça, católico, casado, pai de 2 filhas, policial militar com patente de segundo sargento. Ele atua de forma direta no policiamento preventivo da nossa região, graduado em História pela PUC Minas e atualmente presidente da Associação dos Bairros Palmeiras e Parque São José. Membro da Comissão de Transporte e Trânsito Municipal pela região oeste de Belo Horizonte, buscando melhorias do transporte coletivo e trânsito da nossa região. Ele acredita que, com a participação representativa, nós podemos lutar para a implantação de políticas públicas, que são os clamores da sociedade. Mendonça, muito obrigado pela confiança no trabalho da Associação do Bairro Buritis. Tá? Recebo o carinho da plateia. Mendonça. Na ordem estabelecida, hoje é candidato, pergunta para candidato. As perguntas são abertas. O candidato vai iniciar fazendo uma pergunta a qualquer um dos outros à sua escolha, e o terceiro vai responder, fechando com o que fez a pergunta. Tranquilo? Beleza? Diego, você vai abrir. 2 minutos para a sua pergunta e as considerações iniciais. Boa noite a todos. Permitam-me, primeiramente, cumprimentar e agradecer a todos, a nossa associação do Bairro Buritis. Eu tenho dito que é o nosso benchmark, né? Para todas as outras associações de Belo Horizonte, vocês são uma referência, e hoje, tanto eu quanto o vereador Braulio Mendonça, a gente se sente feliz pela oportunidade que nós estamos tendo aqui. Em média, a eleição sai em volta de 1.200 candidatos a 1.500, até que essa eleição teve uma queda por volta de 900 candidatos. Então, humanamente impossível os moradores, os comerciantes pesquisarem esse número de candidatos. Então, a gente estando aqui, a gente tem essa oportunidade de se apresentar, falar das propostas, dos compromissos. Então, muito obrigado à nossa associação, através do Rômulo, da Rose, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui na associação. Indo para a pergunta, vou fazer ao Braulio, nosso vereador. Braulio, há algumas prioridades que acredito que o bairro Buritis tenha como urgência, e a gente discutiu isso em vários fóruns, que é a mobilidade, a zeladoria e esse cuidado com o bairro Buritis e a segurança pública. E eu quero fazer uma pergunta sobre a segurança pública. Eu, como chefe de gabinete, eu tive que me licenciar, mas como chefe de gabinete, deputado estadual professor Wendel, tive a oportunidade de participar de algumas reuniões da Rede Vizinho e também fazer uma intermediação para captar um recurso através da emenda parlamentar para a aquisição de 2 motocicletas para a Polícia Militar, que foi um pedido da própria Rede Vizinhos, aqui representado pela Ana. O que você propõe como proposta, caso você venha a ser reeleito, para a nossa segurança pública do bairro Buritis e Regional Oeste de Belo Horizonte? Obrigado, Diego, pela pergunta. Boa noite a todos. Obrigado, Rômulo. E, em seu nome, como presidente, eu cumprimento todos da associação que estão aqui presentes. A pergunta ela é fundamental, Diego, porque nós temos a necessidade de melhoria da segurança pública sempre. E não só como o Braulio sendo reeleito, mas o Braulio já eleito, o apoio que eu dou e faço questão de dar a todas as iniciativas de segurança comunitária, a Rede de Vizinhos Protegidos, as participações que existem das entidades nos CONCEPs, tudo isso é fundamental.
Recentemente, eu fiz uma visita técnica aqui no bairro Buritis com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o COP e também com a Guarda Municipal, porque é necessário que a gente faça um projeto de segurança maior, onde câmeras inteligentes comecem a conversar com os sistemas da PM e também, logicamente, com os sistemas da Polícia Civil e que a gente consiga ser mais ágil no tratamento da informação. Nosso bairro tem sido alvo, infelizmente, de arrombamentos de carro, mas, como ouvidor da Câmara, eu tenho informação de diversos outros bairros. A gente tem índices aqui baixos, mas isso incomoda muito o morador. E o que faz a diferença? É na hora que esses fatos ocorrem, a gente ter ferramenta para dar embasamento, tanto na abordagem policial, na hora que o fato acontece, que é a Polícia Militar, e que eu parabenizo e agradeço sempre o trabalho de todos os militares, mas também da Polícia Civil na sequência, fazendo as devidas investigações e apontamentos. O que nós precisamos é de ter que toda essa tecnologia de câmeras e ferramentas a serviço da segurança pública são fundamentais. Então, pretendo destinar recursos para que esses projetos sejam, de fato, implementados aqui na nossa região. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, Romulo, pela participação. Está de parabéns à Associação do Bairro Buritis, tá? Agradecer você e agradecer, fazer um agradecimento aqui a uma pessoa muito especial para mim hoje, que é o senhor prefeito Fuad Noman. Hoje eu declaro meu voto ao prefeito Fuad Noman, com toda tranquilidade, e ao final eu relatarei por que estou declarando o voto aqui ao Fuad. Ô, Diego, essa pergunta é muito interessante. Eu que trabalho, estou aposentando agora há 30 anos na Polícia Militar, no combate direto à criminalidade, policial de rua, né? Eu sou a base ali do combate mesmo. Então, a sua pergunta aí, do que eu faria, é quebrar o tabu. Todo mundo tem medo, vereadores têm medo, a Câmara Municipal foi toda medrosa de chamar a Guarda Municipal de Polícia Municipal. E eu não terei medo. Eu não tenho medo porque eu sei do Pacto Federativo. E o Pacto Federativo desse país tem que ser colocado à prova. Então, o que eu vou lutar é para trazer uma inspetoria da Guarda Municipal para a Regional Oeste. É a Polícia Municipal. Hoje a Polícia Militar trabalha sob convênio nas multas. É uma função do município. Então, cada um tem que assumir a sua função. E o vereador tem a função de buscar melhorias. A Guarda Municipal tem que fazer rondas ostensivas de prevenção. A Guarda Municipal não compete com a Polícia Militar. Ela complementa, né, no que diz a Constituição de 88. Então, a Guarda Municipal tem que ser incluída urgentemente, e quem tem deputado lá em Brasília tem que incluir a Guarda Municipal no artigo 144 para legitimar, sabe? Então, trazer uma inspetoria da Guarda para a Regional Oeste vai trazer um alento para a gente. Guarda Municipal nas portas das escolas, Guarda Municipal nos postos de saúde e no combate à criminalidade. É isso aí. Então, quebrar tabu e trazer a Guarda Municipal para a função dela. Bom, aqui eu achei interessante porque a gente participa de um fórum não para divergir, né, mas para convergir em criar consenso, porque a segurança pública é algo que impacta a todos nós. E eu gostaria muito, como vereador eleito, junto com o Mendonça e o vereador Braulio, poder discutir realmente o fortalecimento da Guarda Municipal. A começar pelo número. Hoje, se eu não me engano, nós temos em média 2.000 a 2.500 guardas municipais e que a gente precisa crescer, chegar num número aproximadamente 4.000 guardas municipais em Belo Horizonte. Isso passa não só pela nomeação dos excedentes, mas também por os novos concursos públicos. Também gostaria de provocar uma discussão na Câmara Municipal para a gente fazer um diagnóstico e um plano de ação, Braulio, da expansão das bases móveis. A gente tem uma base móvel aqui da Polícia Militar, a gente sabe o quanto que é importante para a sensação de segurança. Então, qual é o plano da Guarda Municipal, e o vereador pode cobrar, de expansão desse projeto da base móvel? E eu gostaria também de discutir algo muito importante. Tem muitas cidades do Brasil que já têm as rondas ostensivas. A gente vê nesses programas de televisão,
ver a Guarda Municipal atuando como ronda ostensiva. E eu tenho certeza, quando um policial, né, a Guarda Municipal, ele passa num concurso público para a polícia, é porque ele tem no sangue a polícia. Então, a gente provocar também na Câmara Municipal a criação dessa ronda ostensiva, Braulio, é de fundamental importância, porque a gente sabe que a segurança pública passa pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, mas essa participação da Guarda Municipal é de fundamental importância. E o compromisso de, como vereador eleito, a gente poder destinar parte das emendas parlamentares para os programas e portfólio da Guarda Municipal. Obrigado pelas considerações feitas. Vocês que estão nos acompanhando no Fórum Buritis na Política, esse aqui é o nosso 8º encontro, debate final, com os já candidatos a vereador da nossa cidade, aqueles que se inscreveram a tempo aqui na Associação do Bairro Buritis para participar, tá? Para participar do fórum. A associação não escolheu nenhum dos 3 para estar aqui conosco, não. Tá? Nós recebemos uma enxovalhada de críticas nos últimos dias, falando que a Associação do Bairro Buritis preteriu um candidato ao outro. Não, aqui os 3 estão na minha frente, eu não rebati ninguém, porque nós vamos rebater ao vivo agora. Nós soltamos a possibilidade de qualquer pré-candidato se inscrever em outubro do ano passado. Quem estava ligado no nosso bairro, na nossa região, na associação, correu lá e fez a inscrição. Nós tivemos 2 que não quiseram participar, abriram mão, mas os 3 estão aqui conosco desde o início. Mais uma vez, obrigado. Obrigado você de casa que tem acompanhado o nosso trabalho desde o início. Tá? Vocês estão de parabéns. Braulio Lara, sua pergunta, fica à vontade. Quero fazer a pergunta para o Mendonça. Mendonça, por que um prefeito que está no mandato há pelo menos 2 anos e já participou do mandato anterior como vice-prefeito e que, de fato, no período anterior também estava no governo, como que a gente pode ter avaliação positiva, sendo que ele deixou para fazer alguma coisa pela cidade só de última hora, aos 45 do segundo tempo, quando viu sua popularidade despencar? Essa pergunta, Braulio, é boa e muito fácil de responder. Eu estou presidente da Associação do Bairro, Romulo tem me acompanhado aí há 2 anos, justamente quando o Fuad chegou no poder. Eu tenho um relato aqui, nós estamos falando do Buritis e da região em torno, é isso, Romulo? Então, vamos lá. A região em torno do Buritis tem 40 anos de abandono. 40 anos de abandono. Hoje, eu vou citar 10 motivos aqui que me fazem ter um pensamento diferente. Escadaria da professora Leotina da Cunha, bairro Palmeiras, escadaria da Dona Luci, recapeamento da Senhora do Porto, recapeamento da Raul Mourão Guimarães, recapeamento da Avenida Dom João VI, estacionamento da Dom João VI, EMEI em tempo integral, Costa do Marfim no bairro Havaí, recapeamento da Rua Emílio Moura, Praça Samuel Gamon revitalizada, Vila Paraíso, praças. Então, qual que é a motivação? Nós estávamos abandonados. Sabe por quê, Braulio? Que muitos que foram eleitos e muitos que estão eleitos pensam no Belvedere, pensa nos bairros de classe média alta, mas não pensa nos periféricos. E essas obras foi pedido que eu fiz durante a associação, e são obras, eu só citei 10, mas se você der um tempo, eu cito 100, que já estão prontas. Essa é a motivação. É isso que nós temos que andar. Se a gente não pode olhar só um, tem que olhar todos os bairros. E se quiserem tirar a prova aqui, eu cito 100 intervenções do nosso pedido. Então, essa é uma motivação que eu faço e está aí a legitimidade para todo mundo ver. Braulio, eu acredito que nós temos várias demandas e prioridades a vencer e avançar. Isso é natural de todo o bairro, né? Cada bairro tem sua peculiaridade e o nosso trabalho, né, se assim Deus me permitir ser eleito também, é fiscalizar, é cobrar, é buscar esse consenso contínuo na busca das melhorias do nosso bairro, da nossa região, da nossa educação, da nossa saúde. Eu não acredito que um gestor público no executivo ele tenha má vontade de fazer as coisas. Às vezes falta um pouco do nosso diálogo, do consenso e das cobranças.
muito inclusive dos secretariados. Às vezes o chefe não consegue ter uma visão panorâmica de tudo, e é por isso que tem um primeiro escalão, e esse é o trabalho nosso mesmo. Às vezes o cobertor é curto, a gente vai lá e atua. Às vezes está faltando uma luz, no sentido de dar luz a algum problema, algum desafio, alguma dificuldade, a gente vai lá como parlamentares, fiscais, né, da nossa comunidade, do nosso bairro, dar a luz àquele probleminha. Eu sou muito do diálogo, eu sou muito da diplomacia. Eu acho que é assim que a gente constrói boas políticas, e eu acho que é assim que a gente constrói uma melhoria contínua do nosso bairro e região. Agora é minha réplica. Sinto muito em dizer, mas esse prefeito foi o pior prefeito de Belo Horizonte nos últimos tempos. Simplesmente porque, quando todas as objeções eram planejamento, orçamento, alocação de recursos, tudo isso foi montado, tudo isso foi feito. Eu fui o vereador que, na história da Câmara de Vereadores, mais destinou emendas impositivas para cá, para a nossa região. Emendas no orçamento, direcionando recursos para que as coisas acontecessem na nossa região. E o que a gente vê não é uma execução efetiva. Na verdade, a Prefeitura dorme no ponto há muito tempo. O bairro Buritis e região ficaram preteridos durante muitos e muitos anos. Aqui virou um cofre forte da Prefeitura. Quando você está pagando sua guia de IPTU lá no seu apartamento lá de R$3.000 por ano, olha só o dinheirão que arrecada, e parece que você fica pedindo, pelo amor de Deus, para fazer um recapeamento. Parece que o prefeito não passa por aqui. A nossa Avenida Professor Mário Werneck mesmo, ali em frente à Escola Americana, o tempo inteiro é só remendo de tapa-buraco, porque não fazem o serviço que deveria fazer. Nós tivemos recapeamentos na Euclides Ferreira, por exemplo, que é um local onde passa ônibus, passa a linha de 5201 e passa o 9250, e o que acontece? A rua já está toda destruída, a obra não tem nenhum ano. Eu mandei recurso para a gente arrumar o Parque Ageu, a quadra foi feita, vai lá e olha, a qualidade, a quadra já está toda detonada de novo. Por quê? Não tem gestão. E não é falta de aviso, a gente acompanha de perto cada obra e cada detalhe que tem aqui no bairro, aqui na nossa região. O posto de saúde do Avaí ali, por exemplo, que serve a toda a coletividade, as pessoas não conseguem descer aquela pirambeira lá, porque até agora não instalaram um bendito de um corrimão, e eu destinei recursos. Então, o que a gente vê é uma prefeitura muito ineficiente. O cidadão está cansado de político que tenta apenas, na hora do momento de eleição, maquiar a cidade. E eu falo mais, tem casos absurdos, como, por exemplo, lá do aeroporto Carlos Prates, que o prefeito maquiou o Parque Maria do Socorro Moreira e, infelizmente, a população já sabe a verdade. Então, chega de gente que quer enganar a população. Obrigado às considerações dos 3 candidatos a vereador para a cidade de Belo Horizonte. Obrigado. Você que está aí ao vivo, mandando as perguntas, nós estamos acompanhando aqui. O pessoal da transmissão está selecionando aqui, está mandando para a gente aqui. Já vai chegar a vez de vocês, tá bem? Esse é o 8º encontro do Fórum Buritis na Política. Nós já debatemos sobre saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento econômico, segurança pública, mobilidade urbana e reforma política. Hoje é o debate final, com os já candidatos a vereadores, perguntando entre si, e cada um responde de acordo com aquilo que ele pensa, do que ele pretende realizar. Agora que inicia a pergunta, Mendonça, automaticamente será direcionada para o Diego Mendonça. Tá. Diego, a pergunta é sobre educação. Ô Diego, a educação é sempre e será uma base para toda a sociedade. Eleito vereador, como pretende fazer para que toda a população tenha uma educação de qualidade e que as oportunidades sejam iguais no que se refere à qualidade do ensino no nosso município? Mendonça, eu te agradeço muito pela pergunta, porque a educação faz parte da minha vida. Como filho de professora, eu sei a importância que foi a educação e é na minha vida. Mas antes da gente pensarmos nessa educação de qualidade para todos, eu tenho discutido muito isso, levantado a questão da educação inclusiva. Primeiro, a gente não está conseguindo atender direito nem aquelas pessoas que precisam de um suporte especial. Vocês sabem muito bem da pauta que eu levanto, que eu defendo,
que é em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, dos direitos da pessoa que tem o transtorno do espectro autista, porque eu tenho no meu âmbito familiar. Então, quando eu vou numa escola, antes de eu ver aquela questão da qualidade para todos, eu procuro entender se ali realmente é um espaço inclusivo. E isso é uma pauta que a gente tem que avançar mesmo. Outras cidades do Brasil já têm EMEIs e creches plenamente inclusivas. Então, eu tenho o meu trabalho, não tenho um mandato de vereador, então, meu trabalho é fazer, ir às escolas municipais, estaduais, até faculdade, até igreja, para provocar a conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Então, eu acho que a gente precisa discutir isso, não só as criações das novas EMEIs, mas que toda construção, toda criação, a gente possa ter um olhar mais atento e profundo na acessibilidade e na inclusão, que é uma pauta que eu defendo. Eu gostaria muito de ter uma BH verdadeiramente inclusiva. Educação é uma pauta fundamental. Sou professor e sei exatamente o valor disso. Aliás, a nossa cidade, quando decidiu por fazer aquele fechamento, que foi a cidade que ficou mais tempo sem ter aulas, a cidade que ficou mais tempo fechada durante a pandemia, não nos resta dúvida que os efeitos agora estão aí. Então, o poder público precisa de fazer um trabalho para corrigir, de fato, a formação desses estudantes que não conseguiram, de fato, ter o acesso devido à educação. Senão, a gente vai ter uma geração que vai chegar com diversos problemas ao ensino superior e, naturalmente, ao mercado de trabalho. Então, eu defendo que a prefeitura precisa, sim, trabalhar políticas de reforço escolar. É importante voltar à pauta da escola integral para valer, porque isso é que vai dar base e conseguir corrigir esse grande problema que foi formado a partir da gestão durante a época da pandemia. Eu acredito que educação é essencial e fui um dos autores da lei que, em Belo Horizonte, trouxe realmente a priorização dos serviços educacionais dentre as prioridades, o rol de prioridades da nossa cidade. Educação é coisa séria e a gente não pode construir o nosso legado, a nossa cidade, sempre tendo aquela diferença do tipo, quem passou pela escola pública, né, de tendo dificuldades, e aqueles que tiveram a oportunidade de passar pelo ensino privado, conseguindo chegar mais à frente. A escola pública precisa de se adaptar rápido, e para isso é importante a política pública, é importante a questão de valorização de fato dos professores, mas principalmente, num olhar mais amplo, saber que existem especificidades. E aí, fazendo uma menção aqui ao trabalho que o colega, o Diego Sanches, sempre tem tocado, que é a questão do ensino daquelas crianças que precisam de um tratamento especial. Afinal de contas, não só o TEA, mas qualquer tipo de síndrome rara requer atenções especiais do corpo docente. É isso que a gente precisa de garantir dentro do ensino público. Obrigado aos dois debatedores aqui pela resposta. Ô, gente, educação é uma coisa muito séria. E querer um cargo de vereador, estar como vereador, tem que sentir a dor do outro, pensar no outro. Eu sou policial militar. Eu tenho um colégio Tiradentes que atende a gente da Polícia Militar, é uma escola pública que atende também o civil. Mas nós temos que deixar bem claro aqui, o colégio Tiradentes é de excelência. Por quê? Tem investimento. Emenda parlamentar dos parlamentares militares que têm aquele interesse e investiu. Ela é uma escola pública. Só que, no nosso caso aqui, não é só falar, é investir em educação através de emendas parlamentares para melhorar a qualidade do ensino. O espaço físico também, que é o que você falou, o espaço físico de acessibilidade, né? Eu destaco aqui, Diego e Braulio, a educação com melhores salários para os professores. E eu vou na contramão do que o governo do Estado faz. Então, investir em educação é investir em melhores salários para os professores, melhorar a infraestrutura, né? Já deu exemplo aqui do Colégio Tiradentes, que é uma escola pública, mas que tem uma infraestrutura boa, com investimento público, né? E, para Belo Horizonte, mais EMEIs.
tem um EMEI em tempo integral que está sendo construído aqui no bairro Evaí, já foi dito aqui, e a gente lutar lá na Câmara Municipal para que mais EMEIs sejam construídas para atender essa base da sociedade, né? Para que seja inclusiva, né? Inclusive aquelas pessoas que não têm condições de pagar uma escola particular, ter condições de ter um acesso a uma escola pública de qualidade. E as EMEIs demonstram isso em Belo Horizonte. Obrigado pelas considerações. Eu gostaria de fazer uma correção aqui agora. Eu fui chamado pelo Conselho Fiscal da Associação do Bairro Buritis. Nós tivemos 5 inscritos para esse 5º Fórum Buritis na Política, e a desistência dos outros 2 pretensos candidatos à época foi justamente por conflito de agenda, tá? Então, não foi porque eles preteriram a associação, não, foi conflito de agenda, foi falha nossa aqui, tá? Eu gostaria de aproveitar que nós estamos no tema de saúde, nós temos internautas ao vivo conosco aqui, é uma pergunta da Grazi Carvalho. Ela está direcionada para você, Diego, mas na sequência os 2 vão comentar também, tá? A Grazi Carvalho pergunta o seguinte: quais as suas propostas para a pauta de educação inclusiva, Diego? Educação ou saúde? Educação inclusiva. Educação mesmo. Educação inclusiva. Bom, agradeço a pergunta mais uma vez. Só voltando à questão da saúde, que eu não vou perder a oportunidade. Hoje eu acho que em Belo Horizonte a gente precisa dos núcleos de tratamento para as pessoas com transtorno do espectro autista. Porque o SUS BH hoje adota a estratégia da saúde da família, que é muito diferente da saúde mental. Então é uma provocação que eu gostaria de promover na Câmara Municipal, se assim Deus permitir, que a gente precisa de criar esses núcleos de tratamentos e cobrar o tão sonhado Centro de Diagnóstico Municipal. Quanto à educação inclusiva, passa primeiro pela capacitação e formação contínua dos nossos profissionais. Em âmbito estadual, existe o professor de apoio. Em âmbito municipal, existe o monitor, que mesmo com toda empatia, mesmo com todo amor, muitas vezes não tem uma habilitação, não tem um curso de capacitação, e quando faz esse curso, faz por conta própria, porque quer dar o seu melhor. Então, uma das minhas propostas é que a gente possa, via emenda parlamentar ou orçamento público, Braulio, provocar uma formação contínua de todos os monitores e professores de apoio da rede pública municipal para se conscientizar, aprender e informar sobre todos os transtornos e sobre a criança que tem a deficiência. Bem, eu tenho que assinar embaixo, porque a gente precisa de ter, de fato, as pessoas preparadas dentro de sala de aula para receber essas crianças que têm necessidade de tratamento especial. Eu sou pai de 3 filhos e o meu 3º filho, ele tem uma síndrome super rara que chama síndrome de Pitt-Hopkins. No Brasil não tem 70 diagnósticos que acabaram de acontecer, e a cada vez mais que a tecnologia vai evoluindo, mais pessoas vão sendo diagnosticadas, atendendo, obviamente, à percepção desses padrões. Mas no dia a dia prático, o que a gente vê são que vários traços de autismo, várias dificuldades de atraso de desenvolvimento, e isso tem que ter uma adaptação. A grade curricular, como ela é moldada para as crianças comuns, digamos assim, não atende, de fato, a uma pessoa que tem esse tipo de necessidade especial. É uma dificuldade que a família, de fato, tem de aprender como lidar com isso. É sempre importante também enfatizar os profissionais da saúde, os terapeutas, os fonoaudiólogos, todo mundo que atua como apoio, mas dentro de sala de aula, esses professores têm que estar preparados, os monitores têm que estar preparados, tem que ter remuneração específica para que isso aconteça com qualidade e, principalmente, uma atualização contínua, porque a cada ano que passa, mais se descobre e mais essas técnicas vão evoluindo. Então, o desenvolvimento constante de treinamentos e qualificação de todo o corpo técnico e corpo docente é fundamental dentro da rede pública para que esse serviço seja realmente inclusivo e que chegue a toda a população. Ô, Romulo, o assunto aqui a escola, para mim, deve ser um ambiente inclusivo, né? Minha esposa é professora, eu estava conversando com ela há pouco antes de sair para cá. Hoje você tem as crianças típicas e atípicas,
As crianças atípicas que têm necessidades especiais. Essas crianças devem receber todo o apoio, todo o carinho, né, toda a atenção do ambiente escolar. Para isso, que isso aconteça, nós devemos ter uma valorização do profissional. Né? Essa é a minha bandeira, valorização dos professores, para que ele tenha uma formação contínua, né? E essas crianças podem ser acolhidas num ambiente saudável, tranquilo, né? Eu tenho uma experiência comigo de mudança na estrutura, no quesito de segurança pública, mas voltando isso aí para a educação, né? A nossa vida mudou em 97, quando nós conseguimos agregar um pouco mais de valor salarial, inclusão, né? E hoje eu vejo que essa necessidade de valorização do profissional da educação, para que se cobre mais a formação do professor e esse acolhimento nessa estrutura dessa escola, para que a família, a mãe e principalmente essas famílias que não têm condição financeira sejam acolhidas com mais carinho, tá? Então, essa forma aí. Obrigado pelas considerações de vocês três. Eu acabei de fazer o sorteio, enquanto vocês falavam aqui agora, das 3 pessoas aqui da plateia que farão as perguntas para você. Eu gostaria de chamar para sentar aqui do lado da vice-presidente, a Rosimeire aqui, Alexandre Adão, Arthur Cardoso e Flávio Simões. Gostaria que você sentasse aqui e já pensasse nas perguntas que serão feitas para os candidatos. E, enquanto isso, eu vou chamar, enquanto vocês preparam e vão pensando, eu vou chamar uma pergunta que já está pronta aqui. É uma pergunta do Irã Martins de Oliveira, foi feita pelo YouTube. Obrigado pela participação, Irã. Essa pergunta agora ele não direcionou para quem, então eu vou fazendo a sequência para você, Braulio, que está logo depois do Diego. Então, automaticamente, a hora que vocês forem perguntar, já inicie pelo Mendonça, por favor, tá? Qual a percepção dos candidatos sobre o recolhimento seletivo do lixo da nossa capital? Pode começar, Braulio, 2 minutos. Trabalhar a questão da coleta de lixo na cidade é um assunto que é fundamental. Aqui no Buritis mesmo, nós temos a coleta seletiva que ocorre sempre às segundas-feiras. Só que é o seguinte, a coleta seletiva que deveria chegar lá nas cooperativas para realmente gerar emprego e renda, sofre de um problema que são os atravessadores. A gente vê essas pessoas que operam esses serviços na cidade e que, antes de o material ser recolhido pelo serviço da prefeitura, eles já retiram o material nobre e aí nas cooperativas acaba chegando só o refúgio final, que é um material que já tem um menor valor agregado. Bem, eu sei disso porque durante anos, inclusive enquanto fui presidente da Associação do Bairro Buritis, nós tentamos resolver esse problema. Mas a prefeitura sempre deu não, porque a prefeitura, quando a gente coloca uma situação, ao invés de ela pegar e se adequar rapidamente aos processos, eles, na verdade, postergam. E aí, uma solução que seria começar os processos de coleta de resíduos na cidade mais cedo, não. Eles começam tardiamente, na hora que os caminhões passam para fazer a coleta seletiva oficial da prefeitura, na verdade, todo esse mecanismo paralelo dos atravessadores já rodou. Isso gera o quê? Você tem uma dificuldade maior de manter as pessoas trabalhando nas cooperativas, porque as cooperativas começam a não ter a renda que seria potencial a respeito desse tipo de material. Agora, tem uma outra situação, que nós poderíamos potencializar... Poderíamos potencializar muito a coleta seletiva se fosse feito um trabalho de conscientização onde todo cidadão fosse devidamente instruído e, principalmente, impulsionado a fazer, que é a separação daquilo que é reciclável, aquilo que não é reciclável, e assim a gente diminuir a quantidade de aterro que é feito nos lixões, que custa caro, e, por outro lado, também aumentar a reciclagem, trazendo realmente um nível de sustentabilidade maior para a nossa cidade. É um assunto que a prefeitura precisa de encarar de frente. Aí, nessa pergunta, eu acho que o cargo que você exerce como presidente da associação e lá no Palmeiras também com a Associação do Bairro Palmeiras, é fundamental para chamar o poder público, para desenvolver projetos, porque aqui você conhece a realidade, lá eu conheço uma outra realidade.
A associação, eu já estive conversando com muitos catadores lá na região do bairro Palmeiras, Salgado Filho. As pessoas catam de forma aleatória e não tem a estrutura, né? Então, por exemplo, a associação pode tentar, Rômulo, patrocinar, né, carrinhos para que essas pessoas possam. Eu vejo muita gente arrastando sacos na rua aqui no Buritis. Então, a gente tem que arrumar meios para que dá uma estrutura, aqueles carrinhos de puxar, para as pessoas fazerem realmente a coleta seletiva e ter uma renda, tá? Não centralizar também só numa região. Igual você tem até uma associação muito forte aí, que tem renome e é muito bom, e as pessoas lá têm renda. Mas localmente aqui, eu tenho 2 pessoas da Vila Paraíso, eles catam e tem isso como a renda deles. Então, a associação pode buscar cursos, né, para justamente esse entendimento que o Braulio falou aqui, né, das pessoas entenderem a necessidade da reciclagem, né, e desenvolver, e o município entender que isso aí é benéfico para todo, para a sociedade, para o bairro, para a convivência. Aquele que recicla, ele tem renda, e por todo aí vai tirar o lixo da rua, vai melhorar o ambiente para todo mundo, né? E produzir renda, que é o mais importante. Só complementando a fala dos candidatos aqui, eu acho que a gente primeiro passa pela educação, né? A gente, às vezes, entrega o problema e coloca a culpa no outro e esquece de olhar para dentro de casa, esquece de olhar para dentro da sua própria lixeira. Então, essa parte da conscientização e educação, Rômulo, a gente podia, né, num futuro próximo, provocar, fazer uns programas, fazer cartilhas, fazer uma campanha em conjunto, que eu acho que a associação poderia ser o condutor deste projeto. E quem sabe a gente se tornar uma referência para outros bairros e essa ação impactar outros bairros, né? Então, apenas complementando a fala aqui dos nossos candidatos, acho que passa pela conscientização e educação dos nossos cidadãos aqui do bairro Buritis e Regional Oeste, e um projeto em parceria com a associação para a gente melhorar essa questão da coleta seletiva. Obrigado pelas considerações dos 3. Um dos pilares de fundação da associação do bairro Buritis foi justamente ambiental, né? A associação começou por isso, e o projeto hoje de coleta seletiva que existe no bairro, quem iniciou, quem começou foi justamente a associação, provocando o poder público para fazer o que eles deveriam fazer, né, Paulo? Fazer sozinho, nós tivemos que provocar ele aí, né? Então, mas é isso aí. Vamos tocar o barco aqui. Eu falei que seria as perguntas por ordem. Alexandre, eu sei que você não vai importar, nem o Flávio, mas nós vamos dar início com o mais velho aqui, por respeito, Senhor Arthur, por favor, chega aqui. Mas eu exigi a prioridade. É claro, tem preferência sempre. Senhor Arthur, o senhor vai fazer uma pergunta para o Mendonça e todos os 3 vão responder. O senhor pode ficar à vontade. Tudo bem. Primeiro, boa noite. Meu nome é Arthur, que o rapaz já citou. Primeiro, antes da minha pergunta, eu quero parabenizar cada um de vocês que se faz presente, principalmente vocês pela primeira vez, senhor sargento, senhor jovem, que eu respeito muito, mas eu quero falar do respeito ao homem que já é esse jovem vereador. Pelo pouco que eu já tenho lido sobre ele, e eu espero que os outros senhores que estão na caminhada, que tenham êxito também nessa caminhada, compartilhem com a coragem que esse jovem vereador tem, pelo pouco que eu tenho lido sobre ele, essas CPIs que ele está afrontando o sistema que para mim é muito arcaico. Por eu ser idoso, então eu uso essa expressão aqui, diante da situação que eu vejo. Então, eu sou pai atípico e quero voltar ao assunto, jovem, que você falou sobre exatamente dessa chamada inclusão. Eu queria que vocês, além de defender essa bandeira, não só com palavras, mas com ações, juntando a coragem que esse jovem hoje vereador tem, para que vocês compartilhem com os demais que estiverem lá, tomara que vocês tenham êxito, é o meu desejo, tá bom? A cada um de vocês, com a ideia que esse jovem vereador já tem, para que isso se torne verdade. E por ser um pai atípico, eu vivo a realidade, tá bom? Onde, se você até citou, de colocar pessoas preparadas, é uma necessidade urgentíssima. Hoje nós já temos, a lei diz que cada criança dessa tem
Só pode um acompanhante por cada criança. Nós já temos sala, que minha filha é professora municipal, que já tem 3 crianças para uma só acompanhante caminhar. E sabe como estão esses acompanhantes, senhores candidatos e o vereador que já é titular na Câmara? Eles só aprenderam, fazem aquela provinha que 2 mais 2 é 4 e nada mais do que isso. Eu, como pai atípico, tenho expressão que nossas crianças, o meu é autista, só eu, pai, entendo o jeito dele falar, porque eu vivo com ele no dia a dia. Então, os senhores parlamentares, tomara que todos cheguem, mas ao jovem vereador, que vocês tenham a mesma coragem que esse vereador que está junto de vocês, afrontar esse sistema arcaico que está realmente desejando muito a nosso ensino. Os senhores falaram de criações de novos e-mails, bacana. Onde o senhor sargento citou de posto de saúde, os postos de saúde, senhor sargento, não, no momento, não está precisando de segurança lá não, está precisando do atendimento humano chamado doutores. Nossos postos, eu sou de periferia, inclusive o meu posto de saúde, senhor sargento, ele é de 9 equipes para nos atenderem. Hoje, quando nós temos 5 equipes atendendo, nós estamos com muito doutor atendendo. Então, que os senhores tenham a mesma coragem desse jovem e tenham êxito nessa caminhada, para que eu possa chegar e parabenizar cada um de vocês a um bom trabalho à nossa sociedade, porque o nosso sistema está muito arcaico. Então, eu gostaria de ouvir tudo de novo sobre essa palavrinha chamada inclusão, que nós temos no momento, só de palavras, mas de atendimento, eu, como pai atípico, não vejo acontecer com o meu filho. Muito obrigado a todos. Vai ficar aqui, Arthur. Pode. Após a experiência, fica aqui do meu lado para a gente aprender mais aqui, ó. Vai por osmose. Mendonça, inicia para a gente, por favor. O nome do senhor? Arthur Cardoso. Ô, senhor Arthur, muito prazer, tá? Eu tenho experiência aí na questão da segurança pública. Quando eu citei aqui o posto de saúde, queria falar com o senhor, do posto de saúde de Palmeiras, que ele é muito pequeno e tem uma reclamação lá que não dá para contratar mais equipes pela infraestrutura. Então, é uma luta nossa também, no próximo pleito, aumentar o físico do posto, né, a estrutura, para que mais equipes fossem. A questão da inclusão, ela é extremamente importante. Só que a percepção que eu tenho, e o que eu falei aqui, minha esposa também é professora de escola privada, então, nesse quesito, escola pública, muitas das vezes o investimento não chega, né, ou falta, o senhor está citando o exemplo aqui do vereador aqui, a gente tem que realmente cobrar para que o que existe hoje de necessidade das crianças atípicas, elas sejam, a lei cobra, a gente coloca no papel, e a função do vereador está sempre ali, cobrando de quem tem o dever de fazer e não está fazendo. Essa é a função, certo? É entender a legislação e colocar em prática. A questão que eu falei da segurança aqui, é porque no Brasil tem um tabu, né, de não obedecer o pacto federativo. E a guarda municipal ser tratada só como guarda e não como polícia. Então, nós precisamos de muito mais médico, nós precisamos muito mais professores qualificados, mas professores bem remunerados, sabe? Para que eles façam o papel como manda a lei. Então, a guarda municipal ela tem que vir para a ordem do dia, aumentar o número de guardas para que a segurança, tanto na escola como nos postos de saúde, seja uma tranquilidade, quando o senhor vai levar uma criança atípica até a escola. E lá ela possa ficar com tranquilidade também, com segurança. Senhor Arthur, parabéns, né, pela coragem de se colocar aqui e dizer que é pai atípico. Eu entrei na política por causa da militância do autismo. O meu sobrinho nasceu no ano de 2000, ele foi diagnosticado no ano de 2006. E aí, por causa desse fato, a nossa família foi obrigada a militar na causa do autismo. Foi por uma necessidade. Sabe qual que é essa necessidade? É o que o senhor vive na pele, é o preconceito, é as violações de direitos, é a ausência do Estado.
Estamos finalizando esse fórum, o último fórum, e os temas são livres, e o tema que mais está sendo citado aqui, eu chego até a arrepiar, é inclusão. Porque está batendo na porta. O último dado do CDC, que é como se fosse o Ministério da Saúde nos Estados Unidos, já apontou que a cada 36 crianças, uma é autista. E por isso que a gente, como sociedade, poder público, tem que começar, para além do discurso, provocar essa inclusão em todas as áreas: educação, saúde, lazer. As nossas crianças, eu falo crianças porque, dependente da idade, vão ser nossos eternos meninos, mas elas têm o direito ao lazer. E na fase adulta? O autismo não acaba na fase adulta e o senhor não é eterno. O que será do seu filho? Então nós, como sociedade, quem tem ou não no seu âmbito familiar, tem que ter esse olhar de inclusão, Braulio. Eu espero, como vereador eleito, provocar muitas discussões, mas também sozinho eu não vou chegar lá. Eu preciso de pares que tenham a mesma sensibilidade para a gente aprovar projetos e fiscalizar aqueles que já existem. A nossa legislação hoje federal é belíssima. Lei Berenice Piana, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que falta é a sua aplicabilidade, e esse é o papel do vereador: fiscalizar e lutar pela aplicabilidade. A gente não precisa de mais lei. Já virou um mercado de PL. Eu apresentei um PL disso. Eu apresentei um PL daquilo. Nós, famílias atípicas, estamos exaustos. O que a gente quer é resultado na ponta. Eu fico muito feliz aqui de estar ao lado do vereador Braulio Lara, um cara que tem coragem, ao lado do Mendonça, que é uma pessoa que eu respeito, e eu tenho certeza que toda a pauta que a gente colocar sobre a inclusão lá, eu tenho certeza que eu vou contar com esses dois parlamentares em breve. Parabéns, a sua luta é a minha luta, mas eu espero que seja a luta de toda a sociedade. Olha, inclusão realmente é uma pauta que é muito importante, porque ela é tão específica, ela precisa de tanto cuidado para ser implantada na prática, que o que não pode acontecer, e o que na minha percepção acontece, é que não é por falta de lei. Não falta lei nenhuma, na verdade. Falta ação. E quem deve fazer a ação é o Poder Executivo. O vereador tem que cobrar, fiscalizar, mas não cabe ao vereador, na verdade, a responsabilidade da ação efetiva. Sabe o que a gente vê hoje em Belo Horizonte? O orçamento está lá aprovado. Por que a prefeitura não põe para rodar? Só de educação são 25% do orçamento total da cidade, porque isso é uma regra constitucional. O mínimo constitucional que uma cidade deve aplicar em educação é de 25%. Por que não põe para funcionar? Por que não colocam monitores da forma que está previsto na lei, que é, de fato, um monitor acompanhando cada uma dessas crianças especiais, cada uma dessas crianças raras? E não só crianças, que a gente fala criança, todo mundo mentaliza realmente só aquela pessoa mais nova, mas ele vai virar um adolescente raro e vai virar um adulto raro. O sistema de educação tem que conversar com o sistema de saúde, a gente precisa de trazer as terapias, todos os profissionais de saúde que atuam nas terapias em conjunto para continuar estimulando essas pessoas, para que elas consigam ir superando seus obstáculos e, assim, superando cada vez desafios maiores no seu tempo, no tempo de cada um. Eu sou pai de uma criança atípica, sou pai de uma criança rara e, de fato, às vezes é só o pai e a mãe, ou quem convive no círculo mais próximo, que consegue entender os detalhes. Mas, quando ele vai para a escola, é preciso que o profissional esteja totalmente preparado. Quando ele vai para o sistema de saúde, o profissional tem que estar preparado. E, na nossa cidade, essa responsabilidade do prefeito, ele tem que ser cobrado nisso, e a gente precisa que o próximo prefeito que entre compromissado em realmente fazer com que esses trabalhos funcionem na prática para atender o cidadão. Obrigado pelas considerações dos três. Senhor Arthur, muito obrigado pela participação. Eu entendo da causa que o senhor milita, que todos eles falaram aqui agora, porque minha mãe lecionou 25 anos na PAI, minha mãe é intérprete em Libras.
Minha mãe aposentou porque eu falei com ela, mãe, aposenta que a senhora está adoecendo. Minha mãe foi trabalhar com paralisia infantil e a gente sabe que a vida deles é mais curta e os alunos dela começaram a morrer, minha mãe começou a adoecer. Eu falei, mãe, a senhora já tem tempo de casa, vem embora. Minha mãe começou a adoecer, minha mãe chegava chorando em casa. Então eu vivi isso 25 anos. Eu sei o que é minha mãe sair daqui de ônibus para fazer um curso de especialização lá em Salvador, lá para aquelas partes de cima, porque não tinha congresso aqui em Belo Horizonte, não tinha congresso em Minas, não tinha São Paulo. Todo congresso que tinha era na praia. Então, até essa dificuldade, porque quando ela tinha que sair da sala de aula, não tinha uma para colocar. Não tinha reposição. Minha mãe trabalhou 25 anos dentro da APAE de Pará de Minas. Aposentou, honrou o uniforme e todos os alunos, não tinha um aluno que não chegava, não dava um abraço na dona Denise. Mãe, eu sei que a senhora está me assistindo aí, beijo para a senhora, sei que a senhora vai gostar da pauta de hoje, foi muito bacana. Sr. Arthur, muito obrigado pela coragem de vir aqui falar. Tá? Obrigado a você. Alexandre Adão, por favor. Tudo bem? Beleza. Pode escolher um dos 3 candidatos, fazer a pergunta e os 2 vão responder na sequência. Obrigado, Rômulo. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, candidatos. Vou perguntar para o Diego. Gostaria que todos comentassem também, não é isso, Rômulo? É isso aí. Eu quero falar sobre equipamentos públicos para o Buritis, especificamente uma EMEI, né, e o Centro de Saúde, que é muito questionado pelos moradores. Já foi falado aqui que o bairro gera um alto recurso para a prefeitura, mas que nós não temos à disposição dos nossos moradores os equipamentos públicos, especificamente o de saúde e de educação infantil. Queria saber de vocês como que lá dentro da Câmara vocês podem articular para que a prefeitura execute esses 2 equipamentos aqui para a população do Buritis. Obrigado. Alexandre, obrigado pela pergunta e também parabenizar, né, você que está sempre à frente aí da nossa imprensa, junto com o jornal, noticiando as coisas boas do bairro Buritis, as lutas do vereador, da associação. Parabéns, você tem um trabalho fundamental. Respondendo sua pergunta, o nosso bairro Buritis, muitas das vezes, podem ter um aspecto de que a gente não precisa desses equipamentos públicos municipais, né? Eu levo minha filha para tomar vacina no posto de saúde de Palmeiras. E essa reflexão a gente tem que provocar na Câmara Municipal. A expansão desses 2 equipamentos públicos fundamentais, saúde e educação, precisa de ter um trabalho com mais afinco para a gente provocar essa discussão e a gente conquistar esse tão sonhado nosso postinho de saúde, a gente fala de forma carinhosa, né, postinho de saúde, e a nossa EMEI. Então, eu acredito que, como vereador eleito, junto com os pares que também defendem o bairro Buritis, a região, a gente pode provocar essa conversa. Não passa por uma emenda de vereador. Quem dera se a emenda de vereador pudesse, como uma varinha de condão, construir uma EMEI e um posto de saúde. Passa pelo orçamento, né, o nosso orçamento público, mas é possível, sim, ser discutido, identificar terrenos, né, Braulio? E a gente provocar essa discussão. E esse compromisso eu gostaria de fazer aqui, perante a todos, no ao vivo, caso Deus permita a gente ser eleito. Uma das pautas que a gente vai estar ombro a ombro lutando é para a gente conquistar a nossa EMEI e o nosso postinho de saúde. Bem, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa pauta é uma pauta tão antiga do bairro Buritis que, quando eu fui eleito vereador, eu pautei logo no início solicitações para que a prefeitura, de fato, avançasse com esses projetos. Sei de toda a trajetória da associação. Nós fizemos, na época, sei lá, uns 6 anos, 7 anos, 8 anos, reforçando possibilidades de imóveis que são públicos aqui dentro do bairro e que poderiam receber equipamentos como o posto de saúde e como a escola pública. Mas a prefeitura nunca pôs para andar. Por quê? Porque o Buritis, infelizmente, foi preterido esse tempo inteiro. A política pública que aqui vem buscar dinheiro não devolve para o cidadão que mora no Buritis ou que trabalha no Buritis os devidos serviços.
Então, não tem posto, não tem escola, mas o Buritis continua sendo um dos bairros que mais arrecada IPTU em Belo Horizonte. Esse é o contrassenso. Por que o prefeito não vai e faz? Porque ele está pautado pela sociedade civil por meio da associação de moradores, ele está pautado por um vereador eleito por essa região, mas ele prefere não agir. E essa é a grande realidade. As únicas coisas que estão acontecendo no Buritis e região é porque eu encaminhei emendas impositivas do orçamento, porque aí o prefeito não tem como escapulir. Estão atrasando, não estão entregando o que deveriam, mas a gente vai conseguir, porque o nosso objetivo aqui é ter uma região que funcione bem, que tenha os devidos serviços e que tenha, de fato, o devido tratamento pelos impostos que são arrecadados. Alexandre, excelente pergunta sua, tá? É o seguinte, só será construído se estiver incluído no orçamento. O orçamento, o papel do vereador é isso aí. Quem vai executar vai ser o prefeito. O orçamento tem que ser colocado todo ano, final de ano, os vereadores votam. Aí tem a questão do convencer o executivo, mostrar a necessidade, né? E no caso do posto de saúde, eu tenho um compromisso com a emenda de R$2 milhões se for eleito. Que vereadores, e pode olhar, o que eu estou falando aqui, pode olhar todos os vereadores, eles fatiam a emenda de R$2 milhões em pedacinhos tão pequenos que não supre necessidade de lugar nenhum. Seja numa pintura de faixa, seja numa compra ali de uma geladeira, e não supra a verdadeira necessidade. Eu publiquei um vídeo nas minhas redes sociais, Lago Mendonça, no Instagram, e lá eu fiz um compromisso. Eleito vereador, a emenda de R$2 milhões. Eu vou propor para o prefeito eleito que ele construa uma estrutura, dobre a estrutura do posto de saúde Palmeiras, para que o problema seja resolvido e atenda até o pessoal do bairro Buritis, que vai lá e a capacidade é muito pequena, certo? Nessa questão aí, está posse dito. As e-mails, da mesma forma. É o vereador convencer. E hoje, o Solidariedade é um partido que tem deputado federal, deputado estadual. Nós não podemos ficar parados. A associação do bairro Buritis não fica parada, tem que correr atrás. E eu faço um compromisso, não é isso, Diego? Eleito vereador, se estiver faltando orçamento, é ir no deputado federal, no deputado estadual e buscar o orçamento, tá? E o vereador convencer o prefeito a executar. Obrigado, pessoal, pelas considerações. Alexandre, obrigado pela pergunta. A Associação do Bairro Buritis tem todas as áreas públicas do bairro mapeadas. Eu, pessoalmente, apresentei uma área para que fosse construída uma EMEI aqui no bairro. A resposta, à época, eu não vou citar nome, porque eu não tenho autorização, mas o próprio secretário, o próprio coordenador da Regional Oeste ligou na minha frente para a secretária de Educação e falou: nós temos uma demanda no Buritis para construir uma escola municipal. Ela falou assim: se a gente tiver 500 vagas lá agora, eu encho ela em menos de um dia. 500 vagas. Nós apresentamos o lote foi viabilizado, a secretária de Educação à época falou: tem verba, e o prefeito, infelizmente, não quis construir. O bairro Buritis é um dos bairros que mais arrecada IPTU e outras taxas municipais, e não tem nada municipal, nada estadual e nada federal, nada público para a gente, nada para a sociedade, nada convertido para a gente. E o pouco de coisa que às vezes a gente pega ainda não é atendido, viu, Alexandre? Você é jornalista, você entende muito bem disso, e nós vamos continuar cobrando. Obrigado, Alexandre. Flávio Simões, por favor. Pode escolher um candidato para fazer a pergunta. Boa noite ao Rômulo, boa noite aos presentes, boa noite aos candidatos, Diego, Rômulo, Mendonça. A minha pergunta, ela vai sobre o que impacta a vida de quem mora no Buritis, a qualidade de vida de quem mora no Buritis. Nós temos aqui a BH Trans instalada dentro do Buritis, e a maior dificuldade de quem mora ou quem transita no Buritis hoje é entrar e sair do Buritis nos horários de pico. O que fazer com o Buritis para que o Buritis possa ser mais acessível, ter uma mobilidade melhor? E essa é a minha pergunta aos candidatos. Quem responde primeiro? Braulio.
Obrigado, Flávio, pela pergunta, porque, de fato, mobilidade é o principal ponto que incomoda o morador. Você perder 20 minutos, 30 minutos para um deslocamento de menos de 1 quilômetro na Mário Werneck congestionada é de matar. E a gente sabe que existe alternativa. Mais uma vez, a Prefeitura, a passos de tartaruga. Nós fizemos um projeto aqui na Associação do Bairro Buritis, em 2016, que se chama Anel do Buritis. É uma compilação de diversas intervenções pontuais que iriam melhorar as alternativas de fluxo do bairro, incluindo a passagem lá por trás para entrar ali para Raul Mourão, Sebastião Nascimento, para fazer um fechamento do Anel do Buritis pela Paulo Diniz Carneiro, para você sempre ter uma rota alternativa a Mário Werneck. O que a Prefeitura executou? Nada. O próprio posto de saúde do Avaí foi mal posicionado, e não foi falta de avisar. Por quê? Ele ocupou um espaço onde poderia haver uma ligação da Paulo Diniz Carneiro com a Sebastião Nascimento, e a Prefeitura preferiu matar essa alternativa. A Prefeitura jogou contra da gente ter uma rota alternativa para quem mora aqui do lado da Líbero Leone, da José Metério, que conseguisse passar por dentro do campus da BH Trans e já sair lá na Engenheiro Carlos Goulart, vetado. Então, todas as alternativas de melhoria de trânsito que nós apresentamos enquanto sociedade civil para o bairro, a Prefeitura falou não. E o que nós queremos é que, realmente, com o novo governo, que essas pautas avancem. O projeto do Viúrbis, por exemplo, prevê uma ligação da Henrique Badaró Portugal para sair até na Tereza Cristina, mas que vá até a Raul Mourão, ali já criaria alternativas excelentes de tráfego para a nossa região. Então, trânsito no Buritis tem que ser prioridade, porque não tem como um bairro desse tamanho ficar à mercê de poucas saídas e poucas entradas de fluxo. Olha, a única alternativa que eu vejo para o trânsito hoje, né? Fala-se em Buritis. O Braulio falou que na Raul Mourão Guimarães, que já está todo travado. É o excesso de veículos. Como é que você vai destravar o excesso de veículos? Talvez desincentivar as pessoas a andarem em veículos particulares e ser mais atrativo andar no coletivo. Né? A única alternativa, uma das alternativas para o futuro que eu vejo aí é o metrô, que parece que é um sonho agora, que começou a andar para o Barreiro, e a gente travar uma luta para trazer uma linha de metrô para cá, para a região, né? Que saísse para Savassi e que cortasse. Porque se for assim, você pode jogar o trânsito para onde que for aqui que ele vai travar. Seria ilusório jogar o trânsito daqui para Raul Mourão Guimarães sem dar saída para a Tereza Cristina. Não mudaria em nada, no meu ponto de vista. Né? Falou-se muito em um túnel que saísse na BR, ali perto da Vila Bernadette, que seria uma alternativa de entrada e saída para o bairro. Né? Mas aí tem o complicador, que é da Via 040, que é administradora. Uma conversa, eu não sei se o Braulio participou lá na Câmara Municipal, os entraves que seria, a Prefeitura já inclusive pediu, que eu acompanhei isso aí, a municipalização do anel rodoviário, que o vereador tem parte nisso também, nós, se formos eleitos, para municipalizar, tá? Respondendo a sua pergunta, o anel rodoviário, para que ali se torne uma avenida de trânsito rápido, né? Uma via expressa, e tirar os caminhões dali. Talvez fosse uma alternativa, né? Com um túnel saindo para lá. É a alternativa que eu vejo no momento, de uma forma mais imediata, sabe? Gente, mobilidade urbana é um direito nosso, porque impacta diretamente na nossa qualidade de vida. E ficar 1 hora, 1h30, 2 horas no trânsito não é ter uma qualidade de vida. Então, mobilidade é um direito e a gente tem que cobrar os nossos direitos. Seria muito leviano da minha parte falar de intervenções aqui ou acolá. O que a gente precisa é voltar a discutir o plano do Viúrbis, reestruturar e cobrar, para que haja realmente essas intervenções macros.
porque seria um pouco raso da minha parte falar, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo. Eu acho que é uma discussão que ela ultrapassa as linhas apenas do comentário do vereador. Deve ser criada uma comissão com a sociedade civil, empresários, associação de bairros, os vereadores eleitos, porque é uma discussão muito macro, muito ampla. Às vezes a opinião minha de fazer uma intervenção ali pode trazer um transtorno exorbitante para uma outra região. Então a gente tem que ser muito responsáveis nas nossas conduções, nas nossas lutas. O que a gente pode fazer sim, Braulio, né, se Deus quiser reeleito, Mendonça eleito, a gente criar uma frente parlamentar para discutir a questão do trânsito aqui do bairro Buritis e região. Porque não é só do bairro Buritis, o que faz aqui impacta nos outros bairros da região. E eu acredito que uma frente parlamentar com mais parlamentares que defendam um bairro, a gente pode desengavetar essas intervenções do VIURBS. Obrigado pelas considerações, Flávio, obrigado pela pergunta. O que a gente tem visto e acompanhado nesse ativismo comunitário nosso, que é o seguinte, é fácil a prefeitura vir fazer o que ela quer. Difícil ela vir sentar com quem vivencia os problemas do dia a dia. É o que a associação faz, mapeia, nós somos síndico do bairro, nós sabemos onde são as dores do nosso bairro. O problema é o quê? A gente pede uma coisa e eles fazem outra. A gente não sabe se é pirraça, o que é. A gente sabe que dinheiro tem, porque a hora que precisa aparece. Nós estamos vendo a cidade num canteiro de obras. Nós tivemos aí mais de 8 anos que eles tinham a oportunidade de fazer o que podia ser feito aqui no bairro e na cidade de BH. E aos 48 do segundo tempo a gente vê como é que está ficando aí. Né? Obrigado, Flávio, pela coragem de perguntar. Salva de palmas, pessoal. Chegamos ao final. Os candidatos agora vão partir para as considerações finais. Agradeço você de casa que esteve aqui com a gente online, pelas perguntas que vocês mandaram, o pessoal que está aqui presente, tudo que falou aí, eu estava conversando com o Flávio aqui agora, foram só perguntas importantes, os candidatos saíram muito bem. Se for seguir a linha do Marçal aí, vai dar muito corte, então vocês ficam à vontade, o material todo da Associação do Bairro Buritis está disponível para vocês aí, tá bem? Diego, à vontade, considerações finais, por favor. Então, quero mais uma vez parabenizar a Associação do Bairro Buritis por essa oportunidade que vocês proporcionaram aos candidatos que participaram do processo. É um momento importante para a gente também ter esse contato com os eleitores, né? Agradecer aqui a todos os convidados presentes e a você que está nos assistindo. Eu entrei na política com uma questão muito pessoal, que foi a causa do autismo. E eu fui candidato em 2012, justamente no ano que foi sancionado a Lei Berenice Piana, que para fins legais coloca a pessoa com autismo como uma pessoa com deficiência. E Berenice Piana não é senadora, não é deputada, não é pastora, é uma mãe atípica que percorreu o Congresso na busca por esse direito. Não tive êxito, não venci as eleições em 2012, mas 12 anos depois, hoje, 2024, eu me sinto mais preparado, mais capacitado, mas sei que sem vocês pode acontecer como em 2012, a gente chegar pertinho, mas não conquistar esse mandato, esse gabinete que serve para a gente poder servir. Então eu gostaria muito que vocês pudessem pesquisar um pouco das minhas propostas, do nosso compromisso, acessar o meu Instagram, @DiegoSanchezBH, e olhar direitinho, pesquisar um pouquinho da minha vida e de forma muito humilde eu gostaria de pedir o seu apoio, o seu voto, porque com você a gente vai chegar lá e a nossa luta é transformar BH numa cidade verdadeiramente inclusiva. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Alô? Bem, eu gostaria também de agradecer a Associação do Bairro Buritis pelo brilhante projeto que é o Fórum Buritis na Política. Ele é muito importante. Antes de ser vereador, eu tive a honra de presidir a Associação do Bairro Buritis por 4 anos. Fui militante voluntário por mais de 6 anos e isso faz toda a diferença, porque agora a região do Buritis
tem voz. E isso, quando eu entrei na Câmara, não só trouxe as demandas do bairro, mas o Braulio passou a ser um vereador de Belo Horizonte. E vários outros problemas da cidade eu encarei de frente. Encarei a questão dos ônibus, participei de 2 CPIs muito importantes na questão da mobilidade. Fui o relator da CPI da Lagoa da Pampulha, que desvendou contratos milionários que estavam escoando dinheiro que vai pelo ralo lá na Lagoa. Aliás, quando você mexe no sistema, o sistema começa a tentar te podar de toda forma. Tentaram me derrubar, mas eu fui adiante e conseguimos abrir uma segunda CPI que enquadrou mais de 11 pessoas nessa história. Isso faz a diferença, porque agora o Ministério Público Federal já está atuando e a gente tirou a poeira debaixo do tapete. Atuei também com a pauta dos moradores de rua, investigando os 500 milhões de reais que a assistência social de Belo Horizonte gasta, e a pauta de morador de rua não avança. O que a gente vê é cada vez mais pessoas nas nossas ruas. Fios e cabos partidos, outras questões importantes, revitalizei os postos de saúde com emenda impositiva aqui para a nossa região. Então, tudo isso é trabalho. Eu sou o vereador que mais destinou emendas para a nossa região e isso faz toda a diferença. Então, para quem não me conhece, me segue nas redes sociais, Braulio Lara Novo, conheça o trabalho que foi feito, porque, de fato, o trabalho é que faz a diferença. E agora, a nossa região tem voz. Dia 6 de outubro, conto com vocês, Braulio Lara, 30123. Muito obrigado. Começa o tempo de novo. Agradecer à Associação do Bairro Buritis, agradecer aqui aos colegas debatedores, agradecer às pessoas que estão aqui presentes, a você que está nos ouvindo até agora. Deixar uma mensagem aqui que bairro Palmeiras, Salgado Filho, a região, começou a ter voz a partir do momento que nós assumimos lá a associação, né? E eu desafio qualquer um aqui que trouxe mais dividendos para a região do que nossa associação em 2 anos. É um desafio que eu faço e está aberto. E aí eu vou colocar em pratos limpos tudo que nós trouxemos. Bem, não. Nós vamos representar, Braulio, as pessoas naquilo das necessidades delas. E o que eu fiz, o que nós fizemos lá, através da representatividade, do relacionamento com a prefeitura, e sou grato por isso, já foi dito aqui, está escrito, oficializado, está tudo registrado, e está lá. Eu queria deixar uma mensagem aqui da seguinte forma: nós teremos muito mais vozes e muito mais vezes se elegermos um vereador, um representante legítimo na Câmara Municipal. Por isso eu peço o seu voto, né? E deixar um recado bem claro. Em Belo Horizonte, e você deve confirmar isso, né? O M é de Mendonça, em Belo Horizonte. E eu não vou fugir à responsabilidade. São 30 anos de experiência na Polícia Militar, trabalhando na rua, abordando as pessoas e dando cana em vagabundo. Essa experiência e a disciplina que a Polícia Militar me passou, levarei para lá, com a responsabilidade. Tá? Queria deixar um recado aqui para os funcionários públicos de modo geral. Sou funcionário público. Estamos sofrendo uma desvalorização jamais vista na história desse estado de Minas Gerais. Uma covardia que estão fazendo com a gente. Policial militar, você que veste a mesma farda que eu, professor, guarda municipal, estamos chegando aí. E é para fazer oposição, uma oposição sadia, viu? E não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar que eles façam conosco o que quiser, na hora que bem quiser, não. Vai ter voz na Câmara Municipal, sim, para defender a nossa classe. Finish. 5º Fórum Buritis da Política, objetivo alcançado. Todo mundo escutou as propostas que os hoje candidatos fizeram no longo desses 8 encontros. E você que ficou de fora aí nesse ano, fica atento. 2025, a Associação do Bairro Buritis vai lançar o Fórum Buritis, 6º Fórum Buritis da Política, que é justamente falando das eleições federais e estaduais. Um abraço, pessoal, mais uma vez, obrigado, até a próxima, fiquem com Deus.